Muito boa noite a todos. Boa noite a todos também. Sejam bem-vindos a este workshop, onde vamos trabalhar duas vertentes importantes, a vertente das empresas e a vertente do desporto e aquilo que concerne o treino mental. O que é que realmente o treino mental faz a diferença e como é que nós podemos ter melhores pessoas para produzir melhores resultados, seja no desporto, seja nas empresas. Aqui, antes de começarmos, eu queria vos deixar aqui algumas recomendações e a pedir a todos que nós estamos em formato de reunião para nos podermos ver uma versão mais agradável, digamos assim, para nos podermos ver todos uns aos outros. Queria e a pedir-vos para, com exceção do Gaspar Freire, César Gomes e Tim Vieira, que desligassem os microfones e mantivessem os vossos microfones desligados para que todos nos pudéssemos ouvir perfeitamente. Se tiverem alguma questão para depois irmos colocando, por favor, escrevam essas questões no bate-papo. Eu depois colocarei essas questões aos nossos oradores. Portanto, estas são as recomendações que eu faria para que o evento corra da melhor forma possível. Antes de começarmos, o meu grande obrigado ao Tim Vieira, que é a primeira vez que estou aqui, pelo menos já estive com ele num evento, mas aqui, assim, frente a frente é a primeira vez, ao Gaspar Freire e ao César Gomes por estarem aqui neste evento onde pretendemos partilhar boas experiências e sairmos daqui todos mais ricos um bocadinho. E, portanto, antes de começarmos, ou mesmo para começarmos, diria assim, eu vou lançar já aqui um desafio aqui aos este painel de oradores. Então, ia lançar aqui a primeira pergunta, que vai fazer assim uma pergunta tipo icebreaker, não é? Para quebrarmos assim um bocadinho o gelo. E ia pedir a cada um de vocês, em 2 minutos, que se apresentasse, falasse um bocadinho sobre vocês e, por que não, partilhar connosco algo que ninguém saiba sobre vocês. Pode ser? Aceitam o desafio? Quem é que quer começar? César, Gaspar, Tim? Ok, então, querem que eu fale? Então vamos lá. Pode ser, Tim. Então, o que não sabem sobre mim, já que hoje vamos falar com pessoas de futebol, eu joguei futebol antes de rugby, mas rugby é que me deu um scholarship para a universidade. Ser português e jogar rugby não era comum na África do Sul, mas um escocês pôs-me a jogar centre forward, no tempo que eu era pequeno, na África do Sul, em futebol, e posso dizer que eu não tinha nenhuma média nem perto do pior 10 jogos do Ronaldo, ok? Mas era muito mau à frente, mas tinha muito coração, era o que ele dizia. E depois de algum tempo eu acho que no rugby era perfeita, não precisava de usar os pés, usava as mãos, então foi isso. Mas o que é que posso dizer sobre mim? Basicamente, sou alguém que gosta de ser optimista, sei as vantagens de ser positivo. Positivo é uma atitude que a gente pode escolher e eu acho que ser positivo dá muitas oportunidades, que as pessoas dizem sempre, Tim, como é que essas oportunidades todas caem ao colo? Não caem, eu vou à procura delas. E quando a gente sabe isso, a gente começa a escolher ser optimistas e a ter uma atitude certa. Eu acho que é muito sobre isso que eu agora acredito. Eu acredito que eu quero ter pessoas que têm skills e que têm atitude. O resto, se tem sei lá, degrees, como é que é isso em português? Cursos, licenciaturas. Cursos, licenciaturas, eu não estou muito preocupado, porque eu quero é que eles sabem fazer o que a gente precisa e que têm uma atitude, se não sabem, aprendem rápido e olham para a frente e não para trás. E eu acho que posso dizer, também acredito que os portugueses não precisam só ser grandes futebolistas, como estão a ser à volta do mundo inteiro, mas podemos também ser grandes empreendedores, grandes escritores, grandes artistas. Há muita coisa que a gente pode ser, só precisamos entrar no right mindset. E o mindset é que faz tudo possível. Okay. Muito obrigado, Tim. Quem quer agora, Gaspar? Sim, é surpreendente porque eu fui precisamente o inverso do time. Eu tinha uma corpulência que me quase convidaram para ir para o rugby
mas não me senti fascinado. Mas também não foi no futebol que eu fiz o desporto. Comecei com triatlo e outro tipo de modalidades. Relativamente à minha pessoa, também sou uma pessoa que gosto muito de desafios, e no futebol encontrei, na indústria do futebol, encontrei no negócio do futebol a complexidade que me apaixona, porque são muitas as dificuldades quando se coloca o olhar empresarial num desporto que é altamente complexo. Apetecível, porque há o deslumbramento e a paixão, mas o lado da razão tem que se sobrepor ao negócio em si, e eu também tenho andado um pouco para o mundo fora, e os portugueses têm conseguido e conquistado e alvejado patamares que normalmente não eram esperáveis ou alcançáveis por muita gente, mas fruto desse otimismo e dessa organização temos conseguido ter sucesso além fronteiras. Obrigado. César, é a tua vez. Boa noite a todos. Desde já o obrigado por poder partilhar este espaço com todos vós, mas em particular com o time, com o Gaspar e com o Miguel, porque é aquilo que eu acredito. Eu acredito nas pessoas, eu não acredito em mais nada, eu acredito em pessoas. Para mim, o essencial da vida são as pessoas, a sinceridade das pessoas, a honestidade das pessoas, e eu fui alguém que sempre acreditou que podia ser um jogador de futebol, e fui, acreditei nessa ideia, bati-me nessa ideia. Inicialmente, pouca gente sabe, comecei como ponta de lança, mas tinha os pés virados para a doca, não dava, coisa não dava, a bola não ia para a baliza, ia para todos os lados, menos para a baliza. Portanto, começaram-me a recuar no espaço e colocaram-me na baliza. Vais para guarda-redes, e construí lá a minha carreira. Depois tinha o sonho, já de muito novo, de poder vir a ser treinador, mas sempre baseado em acreditar em pessoas. Eu não olho para um jogador como um jogador, eu olho para o jogador como uma pessoa. E o potencial, para mim, é a pessoa, não o jogador. Eu extraio primeiro o potencial da pessoa para depois o transformar num jogador. E pronto, e é um bocado isto a minha história de vida. Agora, ultimamente, tenho-me dedicado pro bono para as questões do coaching da PNL, porque é algo em que eu acredito muito, porque acreditando nas pessoas tem que ter ferramentas para extrair o melhor das pessoas. E daí, ultimamente, falava há pouco com o Gaspar desta questão da exposição pública e de nós estarmos expostos. Eu não tenho problema absolutamente nenhum em me expor, desde que seja para potenciar pessoas. Para confusões, não contem comigo. Para crescer, para trazer coisas novas, para fazer as pessoas pensar, para fazer as pessoas crescer, eu não tenho problema nenhum que me questionem, que ponham em causa as minhas ideias. Acho fantástico, partilho as ideias, por isso tiramos o nosso tempo agora, 1 hora ou 2 todos os dias, para poder debater ideias e conhecer pessoas. Obrigado aos três. O Cristiano Ronaldo, já falámos aqui do Cristiano, do futebol hoje vamos falar algumas vezes, mas também podemos falar da nossa seleção de handball, que fez aquele brilharete nos últimos segundos, porque é mesmo acreditar até à última e nunca desistir. E Cristiano Ronaldo tem uma frase incrível que costuma dizer, que é: sem trabalho e disciplina, o talento não serve para nada. E agora ia-vos perguntar, como é que nós podemos pôr isto em prática, não é? Como é que nas empresas, por exemplo, o time como empreendedor, como é que ele pode puxar pelas pessoas? O que é que faz o time para puxar as pessoas? O Gaspar, o que é que faz para puxar os atletas, não é? Para potenciar os atletas que representa? E o César, nas balizas, o que é que ele faz para poder tirar e extrair o melhor de cada um dos intervenientes nas vossas áreas de atividade? Bom, eu tive a possibilidade de privar com o Cristiano, porque trabalhei na Gestifoot e partilhei 3 anos com ele, portanto, dos 16 aos 19, aos 20, digamos, foram 4 anos. E a frase que citaste do Cristiano Ronaldo, em grande parte é verdade. A grande motivação dele assenta fundamentalmente na disciplina. Eu partilhei o Cristiano Ronaldo e o Ricardo Quaresma com uma diferença de 1 ano.
ambos jogadores profissionais de futebol, um vinha dos júniores, outros estavam nos séniores, características diferentes, com diferentes skills, do seu ponto de vista da abordagem ao jogo, mas com ambições diferentes, e ao longo da carreira acabou por se acentuar essa grande diferença. É fundamental a disciplina, quer seja no futebol, quer seja nas empresas. É fundamental a humildade e a capacidade de querer aprender todos os dias, seja no futebol, seja nas empresas. É fundamental saber gerir o nosso tempo e o tempo dos outros, quer seja no futebol, quer seja nas empresas. Portanto, há muita ligação entre as empresas e o futebol, há muitas coisas em comum, e o sucesso tem sempre aqueles que são organizados, porque não basta ter só skills e ter só habilidade, porque um habilidoso sem um bom conceito de gestão da sua vida e das pessoas do seu entorno pode ser o princípio para a desgraça ou para o sucesso. Tim, como é que nós podemos potenciar isto nas empresas, no empreendedorismo? Como é que podemos pôr realmente as pessoas mais focadas, mais disciplinadas? Como é que se pode fazer isto? Eu acho que, não é? A gente diz sempre que as pessoas são as coisas mais importantes e que são as melhores, vamos lá dizer, a melhor coisa que temos nas nossas empresas, etc, etc, etc. E depois há outras pessoas que dizem que são as piores coisas que eles têm na empresa deles, só dão problemas, as pessoas só dão problemas, só dão isto, etc, etc. E eu acho que é muito a maneira que a gente gera as pessoas. Se a gente encontramos o sítio certo daquela pessoa, e aqui a gente tem que perceber e ouvir, porque muitas vezes a gente, como diretores, a gente é que escolhe o que eles vão jogar e tem aquele pé torto, nunca mais vai para a baliza, mas continua e depois um dia deitamos fora. Eu acho que a gente tem que ficar mais atentos a onde é que as pessoas cabem, ok? Também acho que a gente tem que ser mais transparente na maneira que falamos com eles e perceber deles qual é as ambições que eles têm, como falou ali. Porque há muita gente que pensa que quer ficar rico e depois tu diz, olha, e o que é que tu queres fazer? Eu quero passar tempo com a minha família. Então vai ser difícil trabalhar muito e também estar com a família. E eu acho que muitas vezes as pessoas dizem sem pensar. E eu acho que um bom diretor tem que puxar pela pessoa e dizer, então vai-me fazer um business plan de ti. Deve ser da tua empresa, vai fazer um de ti e vem-me dizer quais são os teus valores, quais são os teus éticas, quanto é que queres trabalhar a sério, e depois vamos ver exatamente se és a pessoa certa para aqui ou não. E se não ser, eu acho que também como diretores a gente temos que ser honestos e dizer, epá, não és. Porque não é bom nem para nós, para ele. E a gente vê isso até no desporto. Se a gente temos lá um elo fraco que começa a contaminar a equipa, de um momento para o outro a gente vamos 7 jogos sem ganhar. E eu acho que é super importante a gente perceber isso também nas nossas empresas. E isso é que é os nossos trabalhos como líderes. A gente tem que estar constantemente a ser humano, ok? A ouvir 2 vezes mais que falar. E às vezes a gente, como diretores, líderes, pensamos que é só falar, é eles que têm que cumprir. E o mundo não é assim. E pior que isso é que os jovens ainda vão ser menos assim. Menos assim. E se a gente não der a eles coisas que eles gostam de fazer, que totalmente põe eles com interesse, a gente não vamos ter pessoal bom. Então, eu acho que é um bocadinho isso que eu podia dizer. Ok. César. Eu estava agora aqui a ouvir o time e a reportar um pouco aquilo que é o futebol também. Eu há uns anos atrás decidi sair um bocadinho da bolha do futebol, porque o futebol é uma bolha, nós estamos inseridos numa bolha, o discurso é sempre o mesmo, as pessoas pensam quase todas da mesma forma, e então eu fui ouvir CEOs de empresas, fui ouvir líderes de empresas para perceber como é que se gera fora do futebol. Porque a comunicação é diferente, a terminologia é diferente, tudo é diferente. E isso foi algo que me fez pensar numa coisa, que é, qualquer atleta que eu trabalho, a primeira coisa que eu lhe pergunto é, qual é o teu sonho? Porque não é qual é o meu sonho, nem qual é o sonho da equipa, é o sonho dele. Porque para mim é fundamental que cada atleta tenha
uma capacidade de ser feliz no espaço que coabita com os outros. Portanto, para isso é necessário nós alimentar o sonho dele. Quando nós alimentamos um sonho de um atleta, usamos muitas vezes a capacidade de o fazer viajar para o final desse sonho. E quando nós fazemos isso, o atleta normalmente vai-nos trazer aquilo que há de melhor nele, porque eu acredito que cada pessoa tem os dois lados, tem o lado bom e o lado menos bom. Eu não acredito que as pessoas tenham o lado mau, tem o lado menos bom. Eu vou sempre atrás do lado bom. Eu vejo sempre o lado positivo, o lado bom das pessoas e tento explorar aquele lado bom, fazendo com que esse atleta, nós sabemos que no desporto, a não ser que seja no desporto individual, no desporto coletivo, o atleta tem padrões que estão pré-definidos, digamos, no conjunto e nós sabemos que o atleta, estando feliz, tendo regras, obviamente, tem que ter regras, mas nós procuramos, acima de tudo, um atleta que seja capaz de demonstrar aquilo que ele é. Porque muitas das vezes nós temos as pessoas que querem demonstrar aquilo, o Gaspar falava há pouco, que é a capacidade do atleta ter um foco total sobre aquilo que quer. E a grande maioria dos atletas perde-se muito naquilo que são os focos deles. Porque hoje em dia nós temos uma vida de tal forma acelerada, até já se fala muito nisto na questão do pensamento acelerado, de tal forma que o atleta não se consegue estar focado numa coisa porque, entretanto, passado 2 minutos já estão a propor outra. E faz com que muitas das vezes não consiga sequer saber, que é uma das coisas curiosíssimas que eu tenho visto nos últimos tempos, que tenho feito coaching com pessoas para poder perceber algumas coisas, é que as pessoas não se conhecem. A gente pergunta, você sabe aquilo que é? E as pessoas fazem muito este gesto, que é encolher os ombros e não perceber muito bem. E eu acho que o essencial é as pessoas conhecerem-se bem e nós acreditarmos nas pessoas. O Timo falava disto, acreditar nas pessoas. Quando nós sentimos que aquela pessoa não é aquilo que nós esperamos, temos que, acima de tudo, ser honestos, limpos, corretos, indicar que possivelmente aquele não é o espaço dele, mas existirão outros espaços para ele, ok? Toda a gente tem o direito a ter o sol nasce para toda a gente. Agora, para uns às vezes nasce num ano X e depois para outro nasce no ano Y, mas nasce para toda a gente, ok? E nós temos que perceber, não é, muitas das vezes o que acontece não serve, também não serves para mais nada, não. Estas pessoas também são úteis noutras coisas. Okay? E nós temos que ter esta capacidade perante a sociedade de às vezes não integrar naquele projeto, mas às vezes ajudar a integrar num outro projeto. Okay? Obrigado. Falaram aí da atitude positiva, não é? O Timo falou nesta questão. Os fones já ganharam animados. Pois é, isso que estava a ver. Já estou para aqui. Esperem aí, pronto. O Timo falou aqui nesta questão de termos uma atitude positiva, o César falou aqui também na questão de acreditar, e muitas vezes é acreditar naquilo que a outra pessoa não consegue ver, não é? Porque nós conseguimos, às vezes, como líderes, ver mais à frente, ver coisas, ver um potencial numa determinada pessoa, mas essa pessoa não consegue se ver com esse potencial, não é? E nós temos que ensinar essa pessoa. Por falar aqui neste pensamento positivo, que aqui o Timo nos trouxe logo no princípio, como é que nós podemos criar este pensamento positivo nas pessoas que nos rodeiam? Porque liga-se a televisão, nós vemos mais notícias, fala-se com os amigos e ouve-se mais notícias, a toda a nossa volta, não é? É uma geração de más notícias. Como é que nós podemos criar este mindset positivo nas nossas vidas? Timo, como é que tu te Cortando as mentes. Como é que nós nos blindamos a nossa mente para não ouvir estas coisas todas negativas que andam à nossa volta e que nos eventualmente podem puxar para baixo? Isto é como treinar. A gente tem que mesmo treinar a nossa mente. Okay? Se me permitem, assim, é um bocadinho... É às vezes, se calhar, não ligar a televisão, é treinar não ligar a televisão, é mudar de canal, porque eu acho que as pessoas gostam de às vezes ver má notícias para pensar, porque se calhar faz eles pensar que eles estão melhores, não sei, ok? Mas
Eu é assim, quando eu encontro alguém que é um zombie ou um vampiro, eu tento não estar muito tempo com eles. Porque até nos filmes, quando a gente vê um vampiro ou um zombie a vir, normalmente no filme as pessoas fogem. E na vida real a gente tem que ser a mesma coisa. E essas pessoas que são zombies e vampiros são as mais perigosas. Elas querem que tu também dizes isto, está tudo mal, e coisa, e entras naquilo. A gente somos a média das 5 pessoas que a gente estamos. E se a gente tiver 5 pessoas boas, a gente também vamos melhorar, ok? Entretanto, agora o mundo mudou muito. A gente vamos estar constantemente a ter que melhorar, ok? E aí é que é, se calhar, o que é mais perto de a gente sermos... E eu nem vou falar de empreendedores de negócio, vou falar de empreendedores de vida, ok? Onde a gente temos que ser muito, muito empreendedores para estarmos contentes na vida. E eu acho que, como um desportista, a gente tem que fisicamente estar bem. E a gente muitas vezes, epá, é uma coisa que a gente até pode fazer, começar a fazer caminhadas. Ninguém precisa de correr o Ironman, porque não é para todos, é ali para o Gaspar, mas não dá para todos. Mas sim, andar, fisicamente estarmos melhor hoje que estávamos o ano passado é uma coisa muito forte. Porquê? Porque quando a gente começa a ficar fisicamente melhor, como os futebolistas e tudo, também começam a jogar melhor, mais importante é a mentalidade que começa a mudar. Okay? E a gente começa a acreditar porque também, pelo menos, conseguimos respirar e começar. E a mentalidade melhora por a gente, através de usar também exercer este negócio em cima, cá o nosso miolo. E aí como é que fazemos? Há tantos cursos online, há coisas que a gente se calhar nem tem um interesse, mas se a gente experimentar e fazer 3, 4 dias, de vez estar a ver esse noticiário da CM, que só vai estragar a vossa vida, começa a fazer isso e vê se mentalmente começa a ficar melhor. Porque está-se a ficar, agora já está fisicamente e mentalmente melhor. Ok? E isso é muito forte, muito, muito forte. Porque isso começa-se a fazer os hábitos. E os hábitos que eu tenho é, quando eu estou com alguém que não é fixe ou coisa, eu primeiro experimento dizer alguma coisa boa sobre eles. Então, se era o Miguel, eu ia dizer, olha, Miguel, tem um cabelo bonito. Chega, não é preciso eu estar a procurar mais e sair do pé. Mas é importante que a gente pelo menos saia com uma coisa positiva dessa pessoa e acabou, ok? Depois, a terceira coisa muito importante é emocionalmente. E aí é mesmo os nossos amigos, a nossa família. Porque se a gente tiver essas 3 coisas, se estivermos bem fisicamente, mentalmente e emocionalmente, a gente vamos conseguir ser empreendedores de vida. E eu acho que é isso super importante, porque não é só começar negócios, mas é uma vida que a gente estamos a mostrar e sermos exemplos para os nossos filhos e para aquelas pessoas à nossa volta, porque depois assim a gente também ficamos aquelas 5 pessoas importantes nas vidas dos outros. Eu acho que é isso que a gente às vezes, a gente vê o sucesso como uma coisa que vamos um dia chegar lá em cima e chegamos ao sucesso. Mas não é bem isso. O sucesso é durante a vida e vivemos hoje, não é? E é por isso, eu estou bem fisicamente hoje, mentalmente estou a ficar melhor e emocionalmente estou também forte porque tenho boas pessoas à minha volta. Eu estou a viver uma boa vida. E é isso que a gente às vezes complicamos. E eu acho que as escolhas que a gente fazemos, se é ver mais televisão, se é passar tempo com pessoas más, obviamente que a nossa vida vai naquele caminho, não é? Como, mesma coisa, eu acho, como jogadores. Então. Concordo plenamente. Eu acho que o Tim tem razão, mas acho que nós estamos uma fase extremamente complicada, do ponto de vista da sanidade mental, que as pessoas não se estão a preocupar com isso. Todas as classes, do ponto de vista financeiramente, estão a passar por dificuldades, seja as classes mais pobres, as enrascadas, as médias altas e as altas. E esse é um drama que nós estamos a passar, e isso é transversal a toda a sociedade. O que nós necessitamos urgentemente é despertar de mentes. Despertar de mentes é acordar as pessoas para uma realidade. E eu concordo plenamente com o Tim. Eu faço esse exercício há muitos anos. Corpo são, mente sã, ok? Muita gente esquece disso, porque seguem mais as tendências do que lhes enfiam pelos olhos, ou seja, televisões que não são agradáveis porque não passam a realidade, passam uma realidade ficcionada que é deles, que não cruza com a nossa ou com a minha, fundamentalmente. E por outro lado, também não há um interrogar a nós próprios, um thinking outside the box. Qual é verdadeiramente o nosso objetivo na vida? O meu é ser feliz. O meu, Gaspar Freire, é ser feliz. Eu vim das empresas e cheguei ao futebol, e era gozado no mundo do futebol, que eu vinha com uma terminologia ou com uma educação e com uma preparação académica do mundo das empresas. E quando cheguei nas primeiras reuniões durante um ano, passei
um grey area em que eu era gozado, falava em dicotomias, porque ela falava, tinha uma linguagem excessivamente complicada e complexa para as pessoas. Então o que é que eu fiz? Saí fora da caixa e olha qual era o meu problema. Então o que é que eu fiz? Fiz uma simplificação da minha comunicação e da linguagem, ganhei mais amigos. Quem verdadeiramente me complicava na comunicação e eu achava que queriam ser agradáveis não eram amigos, afastei-os e segui o meu caminho. O meu caminho é ser feliz. As empresas precisam de pessoas felizes. Há pessoas, a senhora da limpeza, desde a senhora da limpeza, a senhora da contabilidade, as pessoas da logística, todos são importantes. Um bom líder tem que saber delegar, ao saber delegar tem que imputar responsabilidades. Se tiver uma estrutura com gente competente e feliz, as coisas caminham. O César sabe, na minha empresa trabalho só com jovens, eu adoro jovens. A complexidade dos jovens a mim fascina, porque todos os dias eles vêm com hábitos e vicissitudes que na minha altura não existiam, mas é isso que me fazem ser melhor como líder e como empresário. E nós precisamos urgentemente de fazer um reset e adaptarmos às circunstâncias. Eu vivi os anos 70 e os anos 80, mas não podemos voltar para trás. Vivemos dos anos 2020, mas continuo a ouvir a música dos anos 80. Nós nascemos para ser felizes. E a vida de um líder, e dizia muito bem há pouco, é assim, quando nós crescemos, nós temos de saber perfeitamente, eu para chegar onde cheguei custou-me um casamento e perdi muitas cerimónias do meu filho. Não fui aos primeiros jogos de futebol, às primeiras lições de piano, mas está ali um belo de um ser humano. Portanto, nós temos que nos focar naquilo que nós queremos. Na vida, nada se alcança sem sacrifícios, a não ser, salvo as raras exceções. E no futebol, começou o Miguel Beirão abrindo as hostilidades, citando Cristiano Ronaldo, é um facto, porque ele fez tudo contra o que muitas pessoas achavam e pensavam, porque ele não era um Figo, não era inteligente, não era um Dani, porque não era inteligente, veio 13 anos da Madeira, era criticado porque tinha um sotaque, não tinha um sotaque tão engraçado como o time, porque é um very British, ou South African accent, mas ele vinha com sotaque e era criticado, e era gozado. Então ele, com a superação, não foi com a resiliência, que resiliente é voltar ao princípio, com a superação dele, de uma forma ingênua, mas com os processos de função mental e processos cognitivos que ele também os tinha, cada qual tem-os à sua maneira, ele acabou por os superar, juntando-se e fazendo-se rodear de pessoas que lhe foram úteis e que pessoas que o ajudaram verdadeiramente. E as pessoas que ajudam verdadeiramente são aquelas que têm que dizer não gosto e parte separada de discussão. O problema é que nós estamos a criar uma sociedade, eu tinha evocou, e com muita razão, e eu vejo pelo meu filho, nós estamos a criar novos seres humanos que não sabem ouvir o bem ou não, e quando vão a uma entrevista de emprego perguntam logo quanto é que vão ganhar. Isso, quando me sentam ao pé de mim e perguntam logo quanto vão ganhar, e eu digo que não é na minha empresa, porque na minha empresa não se ganha, na minha empresa trabalha-se e depois divide-se o lucro. E eu comecei a trabalhar e fui muito novo para Lisboa, e o meu primeiro administrador, eu conto-vos essa pequena história para situar, porque depois também conto-vos de um treinador, os dois mundos, por vezes existe esse paralelo, que foi, eu tive um administrador em Lisboa, quando me apresentei, ele disse, o seu salário vai ser X, eu disse, mas eu não quero um salário tão alto, eu quero um salário mais baixo, mas quero uma comissão mais alta. E ele achou curioso o meu pedido. O financeiro estava lá, estava lá o senhor do recursos humanos e estava lá o CFO, na casa era uma senhora, até se começou a rir. No final do mês, eu quando fui levantar o meu salário não me queriam pagar. Achavam que era muito. Eu reuni com o administrador chamou o CFO e disse, não, vai ter que pagar. Porque ela nunca acreditou que eu conseguisse vender tanto como eu vendia. Eu trabalhava com produtos informáticos, ok? Portanto, eu acredito muito nas pessoas e valorizo muito o trabalho das pessoas. No futebol aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu assinei um treinador num clube que não interessa e coloquei no contrato do treinador uma percentagem sobre a margem libertada na venda dos atletas. O treinador achou aquilo um absurdo, nunca tinha ouvido, começou a rir na minha cara. O presidente pede desculpa. No final do ano vendemos 3 jogadores, por um montante que não interessa, nem é importante. Nunca se fala de dinheiro na vida. Só fala de dinheiro quem é pobre de espírito. O dinheiro é uma consequência do nosso trabalho. E então o presidente no final não quis pagar. Achava que não queria pagar. Então mostrei-lhe um contrato. E ele disse, mas eu pensava que o contrato é para brincar. Não, o contrato é para ser cumprido. E o senhor vai pagar. Porque o senhor desvalorizou no fundo o salário do seu colaborador, que era o seu líder, e agora vai ter que pagar. E pagou. E pagou uma quantia, posso-lhes dizer que foi 20 vezes mais que o salário que tinha. Portanto, há que despertar as mentes, há que ser positivo,
há que superar os vampiros e pessoas negativas, como eu te dizia, porque só nos absorvem a nossa boa energia. Eu não vou dar a minha boa energia a ninguém, não a cedo. Concedo para amigos que precisam, mas para pessoas que eu não conheço, não. Nem sequer partilho o mesmo espaço. Prefiro ler um bom livro. Mas a energia, quando nós temos uma boa energia, não é? Aliás, tanto temos uma boa energia como temos uma energia corrosiva, não é? Nós emanamos energia e, portanto, e mesmo sem querer, muitas vezes nós contaminamos as pessoas que estão à nossa volta. Podemos contaminá-las de uma forma positiva, podemos contaminá-las de uma forma negativa. Por isso mesmo, às vezes estamos ao lado de uma pessoa e sentimos-nos, parece que a nossa energia está a desaparecer, parece que estamos a sugar, porque aquela pessoa que está à nossa frente é tão corrosiva, que parece que nos faz sugar a nossa energia. E, portanto, e dessas pessoas, nestes tais vampiros, que nos deixam sequinhos, nós temos que nos afastar muito rapidamente. César? Eu estava aqui a ouvir atentamente, porque eu vim aqui para aprender, obviamente, sou mais novo, vim para aprender. E quando ouço esta questão dos vampiros, das pessoas que se aproveitam, eu é a léguas com eles. A léguas. Eu ligo a ventoinha com o ar máximo que eu posso afastar rápido. Ok? Portanto, longe com essa malta, porque eu não dou de barato aquilo que é a minha vida e também tenho um lema de vida que para mim é extremamente importante ser feliz. E tem coisas que eu acredito, obviamente que acredito muito. Aquilo o Gaspar falava há pouco e eu conheço o Gaspar, nós conhecemos-nos e ele sabe muito bem a forma como eu penso. Quando as pessoas... Eu gosto de desafios, eu sou um homem de desafios. Quando me dizem a mim, não é possível fazer isso, é quando eu vou lá. Então eu vou lá. Portanto, quando me dizem, diretamente no futebol, um atleta com 35 anos não pode melhorar. Então eu vou lá. Eu vou lá com tudo. O Gaspar está a assinalar a cabeça porque ele sabe do que é que eu estou a falar. Eu consigo, ou tenho conseguido, ao contrário do que são as expectativas de toda a gente, de, não vale a pena investir numa pessoa de 35 anos que a carreira dele está no final de carreira. Eu, em todos os atletas que tive com 35 anos, a primeira coisa que eu digo é, queres ser o melhor? Se a resposta for sim, eu não durmo. Posso passar noites e noites e noites, trabalho de dia com ele e de noite comigo. E no outro dia de dia com ele, de noite comigo, portanto. E tem que ser o melhor. Eu tenho que ver aquilo todos os dias, porque, voltando àquilo que foi o nosso início, eu acredito nas pessoas. Portanto, se as pessoas dizem que querem, agora, obviamente, nós também temos que perceber que há muita gente que quer, faz é muito pouco por isso. Okay? É sempre muito mais fácil nós dizermos, eu quero muito, eu quero ser o melhor. E a minha pergunta é sempre esta, estás disposto a pagar o preço por isso? Qual é o teu preço? Quando se pergunta isto, normalmente põem sempre grandes dificuldades, porque eu tenho isto, porque eu tenho aquilo, ok, portanto já começa a reduzir e o preço é muito baixo. Eu acredito que nós podemos, obviamente, ter uma vida equilibrada, não ser completamente obcecado por aquilo que é a nossa profissão, ok? Porque a profissão para mim não é tudo e eu quero ser o melhor na minha profissão, ok? E nós, muitas das vezes, achamos que para ser o melhor temos que deixar tudo que está à nossa volta e dedicar-nos só àquilo. Mas a minha experiência tem-me dito que quem não tiver uma vida equilibrada, em vários pontos, o Gaspar dizia, eu perdi um casamento para poder chegar lá, mas possivelmente já não comete esse erro agora. Já sabe como é que consegue equilibrar de forma a poder chegar possivelmente ao mesmo destino, porque é possível. É possível nós chegarmos ao mesmo destino e ter uma vida equilibrada. Quanto a esta questão das televisões, eu por aí nem vou falar, porque se os meus filhos não desligarem no comando, eu desligo na ficha. Não há pão para malucos, porque há televisões neste momento, é partir as televisões, porque a gente sai de lá completamente morto, porque não tem conteúdo e
E nós temos que, essencialmente, se somos nós que dominamos os nossos pensamentos, somos nós que dominamos a nossa vida, temos também saber dominar aquilo que queremos ver. Isto é fundamental. Não adianta dizer, ok, eu tenho um domínio sobre a minha mente, como diz o time, sobre os meus miolos, não é? Controlar tudo o que está aqui dentro e depois estou 2 horas a ver a CMTV. Epá, é um gajo que matou o outro que não sei o quê, o outro que não sei o que mais, e andamos nisto. Epá, isto é, com todo respeito, não é um controle sobre a nossa mente. Isto é um descontrole total sobre a nossa mente. Okay? Portanto, nós temos esta capacidade, a televisão está lá, mas só acede à televisão quem quer. Portanto, é uma opção de vida. Como a opção de que quem ser o melhor e quem quer ter sucesso também tem várias opções. Uns conseguem, outros não. Uns queixam-se, que é outra coisa que nós vemos muito. Há muita gente a queixar-se, mas muita pouca gente a meter o peito na bala e a dizer, ok, é para fazer, bora lá, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer. Não, é queixar. Epá, eu acho que nós devíamos ter era mais departamentos de queixas. Nós temos na polícia e eles metem-nos lá dentro, que é o departamento de queixas, não é? Epá, mas nós devíamos ter departamento de queixa. Eu acho que aquela bodega ia estar cheia de gente, porque é muita gente a lamentar-se. Portanto, essa gente a lamentar-se é o grupo dos vampiros. É a malta dos vampiros que chega a sugar a nossa energia. E por aí eu passo a rua e vou para o outro lado, porque não é o meu lema de vida. Tocaram aqui num assunto interessante, tem a ver com as idades, não é? Falámos há bocado, estávamos a falar no futebol, e aliás, isto não é só no futebol, é em quase todos os esportes, mas também é nas empresas, não é? Nós às vezes vemos, e até vemos anúncios na internet a recortar pessoas, e às vezes uma pessoa com 45 anos, não é? No desporto, depende dos esportes, não é? Às vezes 30, 35, quando chegam ali aos 40 já são velhos, não é? Já são trapos, já não servem para nada. Mas nas empresas também acontece muito isto, que é, as pessoas chegam ali e passam os 40, não é? Parece que há uma barreira, passam os 40 e de repente são obsoletos. A empresa precisa de sangue novo para poder continuar e poder ter ideias. Timo, como é que vês esta questão nas empresas? Porque nós vemos isso, não é? Às vezes parece que passou-se ali qualquer coisa numa determinada fase, ou então numa crença muito forte que está enraizada. Eu acho que a culpa é nossa, ok? Eu gosto de sempre culpar nós próprios por tudo o que acontece a nós. E eu acho que é nosso, porque a gente ficava muito confortáveis. A gente pensava que, olha, íamos fazer a escola, depois se conseguíamos ter um curso superior, estava feito, e depois íamos ter um emprego para sempre, e depois um dia reformávamos, íamos aí numas férias, e depois morríamos, ok? O mundo mudou muito. A gente agora vai estudar, vamos fazer secundário, se calhar nem vamos fazer uma universidade, se calhar nem vamos fazer isso, vamos começar logo a fazer coisas que a gente começamos a poder fazer, porque já somos bons naquilo. Eu conheço miúdos de 16 anos que são programmers que podiam hoje começar a trabalhar para Google e ganharem 100 mil euros. Okay? Porque são tão bons que já não precisam, nenhum professor vai ensinar mais a eles já sabem fazer. E eu acho que o mundo mudou muito, porque a gente agora vai ter que aprender constantemente. Okay? Não vamos acabar a escola e depois parar e trabalhar, vamos estar sempre a aprender, porque os empregos, vai haver chamas, os empregos vão se queimar, vão desaparecer, mas dali vai nascer novos empregos. E se a gente não treinar, não tivermos nisso, não vamos conseguir. E eu acho que a grande vantagem que pessoas dos 45 para a frente vão ter é que já fizeram tantos erros na vida, já tiveram tantas experiências que são super preparados para gerir pessoas e para ouvirem. Não é? Eu antes, eu gosto tanto, eu agora vou entrevistar uma senhora de 104 anos e estou eu super excitado e depois disseram à pessoa, olha, o time está muito excitado para fazer essa entrevista. Eu até digo à senhora, fique em casa, não saia, que eu não quero nenhuma Covid aí, eu preciso que aguente por mim. E a senhora disse, o time está assim, tá, então eu até vou mudar a roupa 2 vezes para ele tirar-me fotos comigo em 2 roupas diferentes. Opa, espetacular, não é? Isto é uma coisa que
acho, uma pessoa sente. E eu, para mim, eu cada vez, eu falo muitas vezes com pessoas mais velhas e aprende-se tanto, porque nunca falam que haviam ter trabalhado mais, mas sim, haviam ter feito coisas mais inteligentes para passar mais tempo com coisas que eles gostavam de fazer, com pessoas que eles gostavam. Nunca a gente houve aquelas coisas que a gente pensa que são importantes hoje na nossa vida. Sempre digam-me, olha, eu havia ter tido era menos, já não tinha tido tanto stress e tinha feito mais. Então menos é mais. Não precisava ter tido 2 casas, assim só tinha uma e estava bem e tinha... Não havia ter comprado toda aquela vista alegre que deixei para a minha filha e ela agora quer pôr aquilo no Alex. Tudo isso que a gente dávamos importâncias, que achávamos que eram as coisas mais importantes, mudaram. E eu acho que a coisa que eu vejo mais que me faz sentir é que elas têm muita gratidão, ok? Por tudo o que conseguiram atingir, não falam do que perderam, e uma coisa muito importante que eu vejo que os mais felizes, assim, mais velhos, é que perdoaram. Conseguiram andar para a frente de tudo o que correu mal. Porque, opá, o mundo vai haver coisas que correm mais, com sócios, com pessoas que a gente amamos, esposas, maridos, filhos, mas se a gente não consegue perdoar, e isso é a coisa assim mais difícil dos jovens. Os jovens ainda não perceberam isso, mas os mais velhos conseguem perceber isso. E aí é que está o nosso papel. É que o mundo vai ser humano outra vez. Eu acredito mesmo que não vai ser só tudo AI. AI vai ter o lugar dele, mas também vai ter as pessoas que gerem as pessoas. Ok? E isso vai ser muito, muito importante. E aí é que estão as nossas vantagens. Eu acho que Portugal até nisso é uma grande vantagem, tem grandes vantagens, a gente somos super adaptable e conseguimos sempre gerir e ouvir as pessoas e não temos manias, mas somos os nossos maiores inimigos, que às vezes a gente nem perdoamos a nós próprios. É o que eu vejo às vezes com os portugueses, ok? Eu também também tenho passaporte, então estou só a dizer. Mas eu vejo os estrangeiros veem a gente tão bem que conseguimos tudo e depois a gente é que somos duros em nós próprios. Eu acho que se a gente ultrapassar isso, a gente não faz mal ser aos 45, 55, 75, a gente vai encontrar lugares para a gente sermos o nosso lugar e sermos felizes. E aquela coisa que o Gaspar estava a dizer, que isto vai ficar feio, não vai ser difícil, esta crise vai ser super difícil. É começar agora a morder a bala, não é? E fazer decisões para não chegarem lá mal. Eu acho que quem está aqui hoje é uma coisa incrível. Podiam estar a ver a televisão, estarem a ver novelas, o Netflix, whatever, estarem aqui já mostra que querem estar naquele 1% que está a pensar um bocadinho diferente e como é que vai melhorar este problema. Mas eu acho que é muito, muito importante. A gente temos que começar eu tinha um tio que estava a vender tudo na África do Sul e só estava a conseguir, de tudo o que vendeu, o rand está... Como é que é? O câmbio está mau, não é? E ele disse-me, olha, tio, só vou conseguir chegar aí com 60 mil euros. E eu disse, olha, tio, já tem mais que 99% da população, já está mais rico que todos. Então não faz mal, vem com isso e logo vamos ver. Está a perceber o que eu estou a dizer? É super importante. E eu vejo isso quando em 2019, eu vou parar agora, em 2019 viajei com a família à volta do mundo, nos países onde tinham menos, estavam mais felizes, e onde tinham muito, Canadá, estavam super estressados. Porquê? Porque têm muito que podem perder. Quanto aqueles que têm pouco, só tinham esperança que iam ter alguma coisa a mais. E esse é que é o balanço. Às vezes a gente tem demais e nem merecemos ter tanto, porque estamos a trabalhar só para ter, mas não para viver. E eu acho que quando a gente ultrapassa isso, e pessoas dos... Eu acho que nos 40 começamos a ter esse clique, ok? Porque a gente passa 3 coisas na vida, que é o need, o que a gente precisamos, necessidade, que é preciso, e depois passamos pela ganância, onde pensamos que precisamos ter mais que o vizinho, mais que aquele, mais que o amigo, tanta coisa que a gente precisa, e depois chegamos, e muitos não chegam lá, que é a liderança. É quando estamos liberdade, percebemos que aquilo tudo não vale nada, o que eu quero é os meus netos, o que eu quero é isto, e quero é ir beber uns copos, e olha, fixe. Está a perceber? Eu agora ando a pensar, estou a fazer uns apartamentos onde consegui já convencer 11 amigos para comprarem comigo em Ericeira, porque eu ia passear em Ericeira e havia aqueles velhinhos todos nos bancos. E eu comecei a dizer, olha, aquele sou eu, aquele és tu, depois vinha um todo, assim, todo mal a cochear, todo fodido, não é fodido, mas assim mal, não é? A coisa de, olha, aquele é o nosso amigo Paulo Diniz,
E eu disse, não, agora vamos ficar todos juntos aqui para beber os copos juntos e isso tudo. No fim, as melhores coisas. As piores coisas, às vezes, são as pessoas. É verdade. Às vezes a gente passa, mas a gente também não somos perfeitos e muita gente quer que todos são perfeitos. Opa, ultrapassa isso e ande para a frente, perdoa, mas encontra aqueles que gosta mesmo e vão ter uma vida super feliz. Eu acredito nisso. E é um bocadinho, se calhar, sair do ponto. Eu nem lembro qual era o ponto, mas olha, tá bom. Era a idade, mas pegando no ponto, time, muito bem, eu já lá vou à parte final dos bancos da Ericeira, porque eu tive casa em Santa Cruz e comprei precisamente por causa disso. Eu sou daqui do Norte. A Ana, uma tertuliana nossa, acho que a palavra tertúlia faz falta, as pessoas falam pouco. Ouvir muito faz bem, em termos negociais, mas do ponto de vista do contacto, há muita ausência de conversa, de contacto humano. Nós resumimos-nos a estes fóruns online que são úteis, de facto, quando nós os selecionamos pela qualidade dos intervenientes e das pessoas, mas falava uma colega, uma tertuliana há pouco, a idade é uma questão de troca de experiências. Ela escreveu muitíssimo bem. E eu podia dar o meu exemplo pessoal, eu tenho 53 anos, mas pela minha experiência eu valorizo as pessoas não só pela idade, mas pela competência, pela troca de experiências que elas me podem fornecer. O Tim falou no Young Boy with 16 years old, que era um expert na parte de informática. Eu vim da informática, ok? E o César sabe que eu tenho no meu escritório, o meu escritório de futebol, eu só trabalho com homens de matemática, com homens de informática. Não tem nada a ver, ok? O que nós temos que fazer relativamente ao despertar das mentes é importantíssimo, é que nós temos que, por setores, saber separar as coisas. Eu valorizo tanto uma pessoa de 20 anos como uma pessoa de 60, mas temos que criar setores. Portanto, eu não posso pôr uma pessoa de 60 anos a trabalhar com futebol, mas vou utilizá-la dentro dos seus recursos e das suas capacidades para algo que eu possa ajudar. E nem que seja uma conversa minha com ela que eu possa ajudar. Eu recebo muitos currículos da minha empresa, eu respondo a quase todos, ou tenho alguém que os responde, e o importante é a troca de experiências, porque a idade é o know-how, é a experiência que nós temos. E a troca de experiências, de facto, é fundamental. Eu defino a vida empresarial com dois tipos, podia definir por várias. Eu defino sempre por duas ordens de razão, a reatividade e a proatividade. Nós vivemos momentos de reatividade por conflitos pessoais internos da pandemia, estamos deprimidos porque não ganhamos pouco, ou não recebemos, ou estamos em layoff, entramos numa espiral de problemas que não nos deixam respirar. Então, think outside the box. Vai caminhar a pé da praia, fala com as andas, ouve os Duran Duran, os YouTube, e pensa que afinal, para além da tua vida, existem coisas que podes resolver fora do negócio. Eu posso ser feliz a trabalhar na McDonald's, eu posso ser feliz a trabalhar a limpar as escadas, nós podemos ser felizes a fazer aquilo que nós fazemos dentro das nossas competências, seja a vender casas, seja a vender jogadores, seja um empreendedor, seja um psicólogo. Aliás, os psicólogos vão ganhar muito dinheiro. São os que mais dinheiro vão ganhar nesta pandemia, porque as pessoas não têm nem sequer, antigamente, no meu tempo, quando eu tinha um problema, eu ia para o café. E os velhinhos vão falar, vão gritar, mas chegam a casa já não gritam com a mulher. Existe mais violência doméstica, talvez porque não falem muito na rua, porque não saibam dominar o que é os problemas, não saibam se entender, não saibam respeitar. E o respeito é fundamental em todas as áreas de atividade. O César pegou numa questão que é extremamente importante. Portanto, em suma, pegando no ponto do Miguel, para mim a idade é uma questão de cartão de cidadão, ok? Nós temos aqui efetivamente de nos saber valorizar, não entrar em autogestão e acharmos que já chegamos e que não podemos. Eu estou a pensar em tirar um curso de História, portanto, agora pensa, não é? E eu trabalho com futebol. Nós temos que procurar desafios ao longo da nossa vida, combater o processo de desgaste normal e natural do ser humano, contrariar as doenças que nos podem vir a afetar com a idade, seja Alzheimer ou outras questões da sanidade mental. E é importantíssimo a gente pegar nesses aspectos, porque o Tim dizia muitíssimo bem, eu na minha casa só vejo o National Geographic e o Discovery, ok? Porque eu gosto de ver coisas que sejam importantes para a minha vida. Trabalho com futebol, não tenho forçosamente que ler livros do Danny Goleman ou livros de história, mas eu procuro sempre esses livros, porque são esses livros que me ensinam alguma coisa. Porque as pessoas entram na conversa normal do dia-a-dia, que é o da vacina, que é o RT, e eu vejo pessoas que não fazem a mínima ideia, não estudaram saúde, e já começam a querer discutir sobre saúde e não fazem a mínima ideia o que é discutir sobre ciência. Portanto, nós temos que nos resumir naquilo que nós somos bons.
ao nosso know-how, à nossa experiência, à nossa vida. E essa troca de experiências, quando nós acharmos que estamos mal, vamos procurar situações que nos possam fazer ficar bem. O César falava muitíssimo bem. Os jogadores, uma equipa de futebol, caso as pessoas não saibam, é constituída de um grupo de jogadores que, para além dos que jogam lá dentro, também tem os que estão cá fora à espera com expectativas. Os que estão cá fora estão sempre à espera que um deles parta uma perna ou seja expulso. Porque o ser humano é egoísta, mas disso não se pode contrariar. Compete ao líder, que é o senhor que está sentado no banco, o treinador, e aos adjuntos monitorizarem e acompanharem de perto. E o sucesso está quando tem um bom líder. Por trás desse bom líder dentro do campo existe uma estrutura como tem uma empresa. Tem uma financeira, tem o senhor do roupeiro, tem o senhor da logística. E o sucesso do futebol português, fundamentalmente nos últimos 20 anos, tem muito a ver com isso, troca de experiências. Numa altura de pandemia, numa altura de crise em que o futebol também está a sofrer com as consequências da crise financeira worldwide, ok? Não há nenhum mercado internacional que não esteja a sentir. Nós conseguimos sempre superar porque temos uma capacidade de adaptação mais rápida do que os outros, porque não temos um nível de compromisso financeiro tão grande como os outros. Então o que é que nós fazemos? Se nós chegamos a 2021, campeões da Europa, com 4 fatores decisivos e contribuíram muito para o segredo do futebol português internacionalmente. Eu posso conceder essa informação. São 4 fatores. Fator número 1, Cristiano Ronaldo. Todos os paizinhos querem que o filho seja Cristiano Ronaldo e viver à custa do filho. Fator número 2, José Mourinho. Graças a Deus temos muitos mais casos de sucesso. Paulo Fonseca, muitos casos de sucesso que eu podia enumerar, mas o José Mourinho foi sempre uma referência. Ponto no fator número 3, Jorge Mendes, que por acaso trabalhou comigo em discotecas e tive um videoclube e gostava de música e as pessoas leem o livro dele e querem se inspirar nele e querem ser o Jorge Mendes, mas para chegarem onde ele chegou só Deus sabe o que ele fez e o que sofreu e os sacrifícios que teve para chegar onde chegou. Mas, no entanto, continuamos sempre com o nosso fado português. Eu gosto muito de Lusíadas. Inveja está no último soneto, né? Faz parte. E o ciúme. Depois o fator número 4, que é o portanto, do diretor desportivo, que também começou a ganhar o seu peso, no caso do António Henriques. Portanto, nós somos muito competentes, os portugueses, porque das agruzas, das dificuldades, do facto de sermos pequenos, nunca nos limitou na nossa ambição. E isso não é de agora, já no tempo das caravelas. Se nos remetermos a 1500, nós somos uma nação pequena, mas feita de homens bravos e homens com capacidade de sacrifício. Acredito muito na nova geração. A nova geração é super inteligente. Tem que ser preparada, tem que ser formatada e habituada a 2 palavras que não estão preparadas para ouvir, ou seja, o não e as contrariedades. E já agora, valorizar as mulheres. As mulheres são inteligentíssimas. As mulheres têm uma capacidade intelectual muito acima do homem, só que são um bocado mais introvertidas. Há os extremos, mas são um bocado introvertidas, porque as mulheres são uma força da natureza e são elas que nos alegram. E as mulheres nas empresas cada vez mais vão ter mais importância. Agora, num líder há um fator que é fundamental, é saber delegar. E a proatividade e a reatividade são 2 fatores que eu considero muito, quer seja no futebol, quer seja nas empresas. Que antes de chegar ao futebol eu trabalhei nas empresas e eu sei como estou a chegar ao futebol e a passagem que eu estou a ter no futebol é um caminho duro. Eu já lá vão 25 anos e todos os dias aprendo. E tenho que me adaptar, porque o ser humano vive dessa característica, é adaptar-se à realidade. E os próximos tempos, como eu eu tinha dito anteriormente, para além do stress pós-traumático da pandemia, acho que bons tempos vão chegar, porque esta pandemia não foi uma crise financeira. Portanto, quem melhor estiver preparado e tiver com o mindset mais fresh e mais forte para enfrentar os próximos tempos, vai ter muito sucesso. Os próximos tempos vão ter muito sucesso. Agora, temos é que trabalhar muito pela nossa sanidade mental, ignorar e evitar os vampiros que eu falava, eu designo de outra palavrão, mas eu também não vou dar aqui. Portanto, evitar gente que nos suga a boa energia. Eu costumo dizer muitas vezes ao César, e o Miguel estava há um bocado a falar, o Miguel já utiliza outras expressões que eu utilizo muito nas minhas reuniões no escritório. Eu, quando estou numa reunião e sinto, quer seja jogador, quer seja treinador, e sinto que me está a sugar a minha energia,
Eu pago-lhe um café, dou-lhe uma água, ofereço um livro, dou-lhe uma agenda, um molesquinho e uma caneta, que o César sabe que eu dou toda a gente, em branco, e pronto, e que tenha uma boa tarde e a vida continua. Com certeza que ele vai ser muito feliz, melhor, mais feliz do que comigo, e eu irei ser mais feliz porque eu não irei estar com uma pessoa que vai segurar essa minha boa energia, ou má energia, não sei, é a minha. Costuma-se dizer que por trás de um Trocamos os grande... pontos todos, não foi, Miguel? Costuma-se dizer que por trás de um grande homem está sempre uma mulher ainda maior, não é? É uma verdade, e vamos bem-aja a todas as mulheres que estão aí, aqui, e às nossas mulheres também, que nos permitem estar aqui neste momento a partilhar estas experiências. Eu tinha aqui uma pergunta, porque todos nós, provavelmente, já falámos aqui, passámos em momentos menos bons na nossa carreira, nas nossas vidas pessoais, alguns fracassos, alguns dissabores. Como é que vocês, não é, se preparam mentalmente? Ou seja, eu acabei de ter um fracasso, ok? E, de repente, no dia seguinte, já estou ali focado a pensar, a ir para a frente, a querer fazer coisas diferentes. Como é que nós fazíamos este shift mental, não é? Que, de repente, é clique. Parece que apagámos tudo o que foi para trás, que é aquele fracasso, aquela coisa que acabou de passar, e estamos focados lá à frente. Como é que vocês, no desporto, nas empresas, o César a treinar os jogadores, isso no futebol é recorrente, não só no futebol, em qualquer desporto, quando tem muita prática e muita competição, passa-se por um mau bocado, mas a seguir já se está a pensar no próximo jogo, ou na próxima competição, ou na próxima prova. Como é que fazem essa vossa preparação mental, não é? E como é que preparam as vossas equipas? Trabalhando em empresas ou trabalhando no desporto, nós temos sempre equipas, não é? Olha, Miguel, eu relativamente a isso, eu sou muito pragmático, ou seja, o jogador de futebol, ao contrário do que acontece nas empresas, muitas das vezes as pessoas têm um dissabor qualquer e passam dias a lamentar-se daquilo. Nós no desporto dizemos, nós temos aqui um amigo nosso que está aqui na sala, o Pedro Rufino, que diz uma coisa que é brutal, que diz, ok, tens direito a chorar, mas tens 5 minutos. Tens os teus 5 minutos para chorar, mas a seguir já tens que andar. Não adianta, portanto. Nós no futebol, tanto podemos perder uma Liga dos Campeões um sábado à noite e no domingo de manhã temos que nos levantar direitinhos, porque na terça-feira temos um jogo de campeonato. Não adianta ficar a chorar toda a noite porque perdemos a Liga dos Campeões. Não adianta de nada, portanto. O jogador nesse aspecto e o treinador nesse aspecto recolhe aquilo que foi as coisas menos boas, porque faz parte, e pega naquelas coisas menos boas, guardas, normalmente guardas muito bem guardadas, porque vão ser necessárias para o processo. Tenta introduzir à equipa e ao jogador aquilo que foi bom, e a vida rola. E a vida rola, naturalmente, porque eu ouvi atentamente o time e o Gaspar, e estava aqui a pensar numas coisas. Eu tive 12 anos num clube, onde cheguei um dia e decidi, para mim chega, não dá mais, quando as pessoas não valorizam, que é uma das questões que eu acho que existe muito nas empresas e na vida, que é, há duas questões que eu levanto quase todos os dias, que é a incapacidade das pessoas avaliar as competências, é uma, que eu acho que há muita gente que não sabe avaliar competências, porque nós sabemos, e falando na realidade portuguesa, existe muita corrupção, e a corrupção às vezes não é só uma corrupção monetária, é uma corrupção mental, uma corrupção sentimental, emocional, e nós sabemos que há muita gente que está em determinadas posições por aquilo que a gente chama de cunha, de jogos de interesses, isso tudo. Portanto, eu acho que nas estruturas existe uma incompetência muito grande para avaliar de facto o que são competências, e depois aquilo que nós vemos no desporto muitas vezes é a falta de visão sobre os projetos. Okay? É tudo muito instantâneo, é como o pudim. É o pudim instantâneo, saiu direitinho, come-se, não saiu, deita só o lixo. Portanto, há pouca visão prolongada. Deixa-me só aproveitar aqui uma coisa, Miguel, que era aquilo que estávamos a falar da idade.
Epá, a idade é uma coisa, e eu estou super à vontade porque eu adoro trabalhar com desafios, e para mim, um jogador ou uma pessoa que esteja numa estrutura qualquer com 50 anos ou 40 anos não é um carro em fim de linha. Nós não podemos pensar que uma pessoa de 50 anos é um carro em fim de linha, vai para abate. Não existe, isso não existe. Portanto, nós temos que olhar para aquela pessoa e perceber o que é que aquela pessoa tem de bom para nos dar e resgatá-la. Cabe-nos a nós ter esta capacidade de resgatar as pessoas. Agora, se nós não temos capacidade para desafios, eu acho que nós temos que ter a inteligência intelectual e a capacidade como pessoas para dizer assim, não tenho capacidade para resgatar ninguém. Okay? E para isso, para nós resgatarmos alguém, temos que ter algumas coisas que são fundamentais. Temos que ter um bom equilíbrio emocional. Aquilo que falávamos há pouco, para mim, é algo que eu não descoro. Às vezes as pessoas dizem assim, tenho amigos meus que me dizem, tu fazes 120 km de bicicleta 2 em 2 dias. Você faço, qual é o problema? Rolo, meto os auriculares e rolo. Vou Viana, Porto, Moledo, Monção, rolo, estou sozinho com a minha vida, tranquilo. Vou com os meus diálogos internos, ok? E faço. Uma das coisas que eu também... o futebol tem uma componente que emocionalmente é agressiva, ok? Nós convivemos de 2 em 2 dias com resultados, nós sabemos, quem está no futebol sabe que é extremamente desgastante. E eu aprendi há uns anos atrás, já há muitos anos que eu faço meditação, que é algo que me levou para outro patamar, e que acima de tudo eu vejo muitas vezes a disposição das pessoas quererem ajudar as outras pessoas, mas eu acho que é extremamente difícil nós ajudarmos alguém quando nós mesmos não estamos bem. Portanto, é preciso nós muitas vezes encontrarmos a nós mesmos e sabermos quem nós somos para depois poder ajudar as outras pessoas. E quando nós queremos ajudar a resgatar uma pessoa de 50 anos, de 30 anos, de 35, e quando nós também temos as nossas dúvidas, não sabemos qual é o caminho, e nós temos aquele velho ditado que é quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é? E anda muita gente por vários caminhos, porque não sabem para onde vão. E muitas das vezes temos as pessoas que nos querem liderar a nós, que não sabem quais são os caminhos que vão trilhar. E isso, para mim, é muito penoso. Quando nós falamos da idade, eu há uma coisa que eu estive num país onde foi de visita e onde me disseram algumas coisas. E dentro de algumas que me disseram foi que o maior sonho de um ser humano é saber respeitar um idoso. Eu não entendia aquilo e fui atrás disso. Foi perceber. E de facto, penso que foi o Gaspar que falava, esta juventude, o que é que faz agora? Conhece uma pessoa de 60, 70, 80 anos e trata-a logo por tu. Tu isto, aquilo, tal. A malta só não dorme junto porque eles não deixam. Eu digo muitas vezes, tudo bem. Eu até acho que os relacionamentos devem ser sem grandes etiquetas, mas, eu quando encontro uma pessoa de 80 anos, eu acho que a história daquela pessoa merece que eu lhe chame de senhora ou de senhora. Porque tem uma história tão grande por trás daquelas pessoas que é um desrespeito total quando chegamos à beira de uma pessoa destas e tratamos logo por tu. Tu, como se fosse algo insignificante. E isso é algo que as pessoas depois têm internamente. Okay? E nós, com mais idade, temos que também passar um bocado esta ideia a estas pessoas mais novas de que isto é um mundo que está livre, digamos, está mais solto, mas também livre demais, às vezes isto dá confusão. E a malta às vezes também anda aqui livre demais, anda sem rédeas. Portanto, por isso é que quando o Miguel falava disto da idade, eu acho que a idade dava para termos aqui, no mínimo, mais 20 webinars só para chamar malta para falar acerca disto. Costuma-se dizer que a idade é um posto, não é? Exatamente. Portanto, então, Tim,
Como é que te preparas no seio das empresas, não é? Para estes dissabores, quando temos dissabores e no dia seguinte é preciso pôr tudo a mexer outra vez? Como é que preparas as tuas equipas? Como é que trabalhas, por exemplo, lembro-me no Shark Tank, quando tu investias nas empresas, não é? Provavelmente esses investimentos, muitas histórias são públicas, que tu vais contando e vais publicando, nem todos vingaram, mas alguns vingaram e às vezes no processo, não é, de lançar um novo negócio, de fazer o plano de negócios, as pessoas vão abaixo, vão acima. Como é que podemos trabalhar com esses empreendedores, não é? Tens algum segredo que queiras partilhar connosco, alguma coisa que queiras partilhar? Como é que se pode fazer este mindset e ajudar alguém que às vezes começa a duvidar de si próprio, a dizer não, continua, que se continuares vais conseguir? Como é que podemos fazer isto? Não há nenhum segredo mesmo. É mesmo muito trabalho, é duro. E não há uma receita que funciona sempre. Eu vou dizer, até eu, este ano passado, quando veio a Covid, estava com vários projetos e tudo, eu lembro, eu fiquei 72 horas mesmo sem dormir, lá que só a pensar, pá, isso agora que é o fim do mundo, a sério. E eu nunca trabalhei muito com bancos, nunca fui muito nesse lado, mas só a pensar que estávamos a fazer 2 hotéis, estava isto tudo a acontecer, e depois tinha todos aqueles startups que eu ia ter que ser super honesto com eles e dizer, a gente vamos tentar ver o que conseguimos fazer em 3 meses, se não funcionar, não funcionou. Porque não vale a pena a gente estar naquela situação como uma TAP, onde ninguém sabe, aquelas águas de bacalhau, é mau para toda a gente. Então, fui muito claro, eu disse, olha, a gente temos 3 meses e se não virar, fechamos e acabou e vamos, ter que ver outras coisas e vocês vão ter que ver outras coisas. Dói muito, dói mesmo muito e para mim é a pior coisa, mas tentei dizer, olha, vou comunicar, vou falar, vou dizer que estou cá, mas vou ser super honesto primeiro, porque se uma pessoa não é isso, a gente não dorme à noite e não dormimos à noite e os problemas ficam maiores e eu sou daquelas pessoas que acredito que quando a gente está num buraco e a gente quer tapar o buraco, a primeira coisa que tem que fazer é parar de cavar. E eu tento explicar isso às pessoas que eu tenho, porque às vezes há negócios que não vão dar certo. Não faz mal se a gente ter tanta paixão e queremos que tudo corra bem, ou vamos trabalhar muito e vamos tentar. Às vezes há uma diferença entre ser persistente e teimoso. Okay? E eu já aprendi isso. Às vezes eu engolo, eu posso dizer aqui à frente de todos, quando às vezes as pessoas dizem, está aqui um empresário de sucesso, eu até fico à procura dele. Onde é que está esse? Porque eu sou muito, muito insucesso. É muito insucesso que basicamente puseram-me numa posição de ter algum sucesso e ter aprendido isso. Eu lembro que um dos meus maiores sucessos, eu estava no topo do mundo e perdi tudo, vim cá para baixo e a única coisa, eu dizia sempre que eu guardei foi a minha esposa, não é? Naquele tempo eu estava jovem, estava bonito, ela ficou comigo. Mas depois um outro senhor mais velho disse-me, não, Timo, tu ficaste com a tua esposa e toda essa experiência do que passaste. E é verdade, é sempre experiências do passado que prepararam para eu conseguir ter sucessos no futuro, ou em hoje, vamos lá dizer. E é isso que eu também explico a eles. Eu disse, não há nada de vergonha quando essas coisas ocorrem. Eu acho que os portugueses é uma pena, né? A gente temos a tourada, gosta ou não gosta, aqueles esforcados são incríveis. eu não sei. E a gente temos ali um público que bate palmas quando eles não conseguem apanhar o touro, batem palmas, eles tentam outra vez, batem palmas, tudo isso. E é pena que só acontece na tourada. Na vida real, quando a gente perde um negócio, as pessoas parece que ninguém bate palmas e todos até ficam contentes a dizer, olha, eu não disse que ia ser assim, isto aqui é diferente, Portugal é diferente. E eu acho que a gente precisávamos, não é preciso bater palmas, mas também é preciso dar crédito que alguém que experimenta, obviamente, vai se molhar, não é? E vai acontecer e correr mal. Mas só correr mal é que a gente vai ter aquela oportunidade para correr bem, ok? Eu ia muito a Israel, quando a gente podia viajar, parece muitos anos atrás, eu lembro em Israel, eles têm uma coisa que só 1 em 10 é que vai dar. Então, quando eles tragam um negócio, falta 9.
Depois vai para o próximo, vai para o próximo. Quando começam a chegar aos 7, 8, ei, já estamos quase. Os portugueses nunca vão chegar a esse 8 e 10, vai levar muito tempo para chegar lá. E eu acho que a gente tem que mudar o nosso mindset. O mundo mudou super muito. Para mim, o que faz-me acordar de manhã é que eu tenho coisas que eu gosto mesmo de fazer. Eu amanhã começo o meu dia às 7 da manhã a andar, às 7h30 apanho uma pessoa à metade, queria ter uma reunião comigo, e diz, olha, vai andar, eu estou a levar o cão, vais-me ver a passar por aqui a essa hora. Se quiseres, se ser importante para ti, eu faço meia hora de caminhada a passar contigo e passas a fazer isso. E eu acho que eu tenho uma coisa para acordar todas as manhãs. Se é fácil, não é. Há dias que era mais fácil, se calhar, ficar um bocadinho mais tempo na cama. Mas acordar, para mim, eu acredito que, hoje o dia vai haver sol outra vez. Cada vez que o telefone toque, eu vejo aquelas pessoas que viram o telefone assim. Eu quero quase atender o telefone deles, porque se é um problema, vamos já resolver para já poderes dormir bem. Se não ser um problema, é uma oportunidade. E as pessoas, é muito aquela coisa de estou à espera do tempo certo. O tempo certo é hoje. E as decisões de hoje é que vão ser certas. Eu também já aprendi na vida a esquecer todas aquelas memórias do futuro. Tentar dizer a minha vida é assim, eu fizer isso vai acontecer. Não, há muitas crises, não é a última. Cada vez que me dizem que esta é uma crise uma vez na vida, eu já passei 4 de uma vez na vida. Então eu posso acreditar que vem outra. Então eu acho que é mesmo tudo na vida é o mindset que a gente põe. E é tão fácil dizer isso, mas é muito mais difícil escolher. E temos que mesmo escolher. E eu sei quando eu falo nas universidades e vejo aqueles jovens toda a frente, eles estão a ouvir e estão a dizer, está bem, isso é histórias. Porque era o que eu dizia. A sério. Se eu tinha nascido com o que eu sabia aos 40, que eu era um Bill Gates. Está a perceber? Mas não acontece. Algumas pessoas maduram-se mais rápidas, etc. E ajuda e lá vão eles. Mas há altos e baixos em todas as vidas. Ninguém vive o Instagram deles ou o Facebook deles. Há sempre tempos difíceis. E a verdade é como o Ali, eu gosto muito de boxe. Muhammad Ali caiu, foi knocked out, mas a gente lembra dele no fim como um legend. Eu acho que é isso, eu acho que tudo vem dos nossos valores, das nossas éticas. Estamos num mundo super confuso, temos líderes que eu nem consigo escolher um líder que eu possa dizer, uau, fixe, gosto, estou a olhar. E se eu tinha que dizer isso, se calhar até dizia que era a Merkel. A sério, pelo menos é a direita, certa, diz o que é verdade, 75% dos alemães vão ter. O resto hoje diz isso, parece que vai ver os polls na televisão e diz, olha, as pessoas querem ouvir isto, dizem aquilo. Não, a gente... Estamos num mundo que é super difícil em ter coisas e coisas sérias. Então eu começo a pensar, pelo menos, se eu ser isso, meus filhos veem isso, é o que é. Eu estou bem na vida. O meu grande mentor na vida foi o meu avô, uma pessoa que nunca fez muito dinheiro, perdeu tudo em Moçambique, mas foi o homem mais rico que eu conheci. No dia que ele morreu, estava rodeado de pessoas à volta dele. No funeral dele, toda a gente veio me dizer, Timo, o teu avô, o que ele era isto, era aquilo. Eu acho que morreu tão rico, comparado com muitos meus amigos que têm tanto dinheiro e são tão pobres. Eu acho que é isso que a gente tem que perceber na vida, é que, vem aqueles 7 anos de vacas finas e depois vem umas mais gordas, mas, e às vezes nem se vê vacas. Mas a gente tem que lutar lá dentro. As coisas, bater portas é super importante, vendermos, melhorar-nos, como o Gaspar também disse, e o Zé disse, a gente tem que estar preparados para quando isto aqui começarmos a sair, a gente está melhor que os outros. É mesmo isso, porque aí é que a gente temos uma oportunidade de poder ter algum sucesso de vida, não sucesso de ganhar mais, mas sucesso de vida, que eu acho que é isso que a gente procura, não é? Okay. Eu tenho acompanhado no LinkedIn e sei que estás a lançar um conjunto de cursos exatamente para trabalhar e para nós melhorarmos todos os dias, certo, Tim? Esse curso, vou dizer, nem foi a minha ideia, foi alguém que veio ter comigo, que obviamente perdeu o emprego porque fazia eventos, né? E disse, Tim, posso filmar, tu falas. Eu disse, olha, eu faço isso, passo o tempo todo que precisares, faz.
o que venderes, 50% é teu, os outros 50% vão para a associação do Be Brave. Este ano, quando eu não conseguia dormir aquelas 71 horas, pus o meu nome em 3 sacos para ir levar compras para pessoas, porque a gente, quando começa a trabalhar para os outros, esquecemos dos nossos problemas, ok? E rapidamente encontramos alguma coisa que a gente tem propósito ou coisa. E depois, quando ele veio depois, é uma senhora, desculpa, quando ela veio falar comigo depois disso, eu pensei, olha, já estou aqui, mais outra pessoa que eu posso ajudar, acabou e estávamos, obviamente, eu também estou na cultura, com os filmes e tínhamos pessoas da cultura a ligarem, porque nem pagar a eletricidade conseguiam. E a gente olha e eu penso, qual é os meus problemas comparado com isto, não é? E quando a gente começa a fazer coisas para os outros e damos gratidão para o que a gente temos, coisas acontecem. E esse curso veio disso. É um curso que eu estou sempre a querer dar mais do que eu sinto-me tão mal pedir dinheiro pelo curso, não é? Porque é 99 euros e eu penso, quem é que quer pagar 99 euros para ouvir-me a dizer alguma coisa? Então eu disse, olha, vamos dar isso e depois eu também dou um webinar a quem fizer o curso e até posso ouvir um brainstorming quem fizer o curso, porque eu sinto-me, como é que estão a pagar? Eu sei que os portugueses também não querem pagar, eu tenho um amigo que nem Netflix paga, ele consegue arranjar offline. Então eu digo, por que vai alguma vez pagar pelo Tim Vieira? Mas quando é sempre tão difícil quando eu vejo pessoas assim virem pedir alguma coisa, porque estão a tentar, não é? E é um bocadinho isso, é como isso aconteceu, mas estamos a ver. Já posso dizer que pelo menos já houve algumas vendas, então é bom e vamos ver como é que corre. Muito bem, obrigado, Tim. Miguel, voltando ao ponto e como é que nós fazemos para superar, a conversa é com mais cerejas e elas vêm encadeadas. Eu vou buscar, fiz aqui algumas notazinhas. Uma nota engraçada que o Tim falou é assim, se os nossos problemas se resolvessem a dormir ou na cama, não havia problemas. Segunda questão, a gente resolve os nossos problemas com humildade, que é uma palavra que se fala, mas não se pratica, com coragem, com frontalidade, com muito trabalho, muito trabalho. Muito trabalho é uma palavra que os jogadores de futebol dizem, normalmente no flash interview. O que é que se deve a vitória? Muito trabalho. O Tim caracterizou uma parte da nossa sociedade que está a passar por uma dificuldade económica e financeira relativamente à pandemia, como muitas estão a passar, e nós procuramos sempre os bons exemplos. Eu não vou falar em nomes, porque não me fica bem, mas um grande jogador deste país, um gigante jogador deste país, uma altura, depois de um jantar, de um excelente jantar num grande restaurante, dizia-me que estava com um grande problema. Isto não é história, porque eu não gosto de contar histórias. As histórias eu deixo para os historiadores. Disse que estava com um grande problema, que estava chateado com o treinador, estava chateado com os colegas, tinha um grande problema. Eu disse, ok. Ele entrou no meu carro e fui à Baixa de Lisboa, na Avenida da Liberdade. Para quem conhece, a partir de uma certa hora, se não estiver lá a Polícia Municipal, estão lá uns senhores a dormir, infelizmente. Gente muito inteligente, gente muito capaz, que teve o infortúnio da vida e acabou por cair ali, por várias razões, que não vamos para aqui enumerar. Eu parei o carro ao lado e isto não é história. E disse à pessoa, qual é o teu problema? Tu não tens um problema, aquele senhor tem um problema. E ele começou, com uma lágrima no olho, levantou-se e foi deixar lá uma nota. Mas estás a deixar a nota porquê? Por compaixão? Não, tu vais a comprar comida, deixas a comida para o senhor. Esse jogador, esse gigante jogador, hoje ajuda no silêncio. Não vai para as redes sociais, não vai para as televisões e ajuda. E muito. Só que as pessoas têm sempre um defeito muito grande, que é pedir. Pedir, pedir, pedir. Nós também podemos dar, mas não chega a todos os pedidos. Portanto, nas dificuldades, eu adoto sempre uma política que é humildade e frontalidade e coragem. Se eu devo atender no telefone, se eu preciso, eu vou cobrar. Se eu não sei, aprendo. E é fundamental. E o problema é que nós vivemos momentos em que, nas agruras e nas dificuldades, ficamos fechadinhos na nossa quinta, ou então com aquele espírito feudal, ficamos a defender o nosso espaço e não respeitamos os outros. Isto não são palavras nem frases feitas, porque eu não tenho paciência para frases feitas. O Tim falava-me dos senhores na Ericeira. Eu, quando era miúdo, eu nasci na Cospal, em Matosinhos, tinha o sonho de comprar uma casa ao pé da praia. Um sonho. Eu achava que nunca ia realizar esse sonho.
porque vinha de um meio pobre, nasci na Cruz do Paulo, as dificuldades que tinha, as agruras, e se eu pensasse a viver assim, continuaria a viver lá, inspirado nos fatores que me motivavam a viver com os outros, porque eu faço parte de uma sociedade. Mas eu achava que podia fazer um bocadinho mais. E fui para Lisboa, e superei-me, e comprei a casa. Agora, há uma coisa que é fundamental. Todos nós temos os nossos sonhos. Todos nós procuramos alcançar. Mas há uma coisa que é extremamente importante, e eu pego no ponto do César, que chama-se reconhecimento. Eu não estou à espera que ninguém me reconheça. Nem vocês, nem ninguém. Eu procuro o meu reconhecimento. Procuro ser agradável. Vou ser desagradável para alguém. Procuro ser simpático. Vou ser antipático para alguém. Procuro ajudar. Para muitos ajudo muito, para outros ajudo pouco. Portanto, não se é consensual na vida. Nem Jesus Cristo foi consensual. Nos momentos de dificuldade eu também aprendi com os israelitas. Eu, por acaso, trabalhei com uma empresa israelita chamada Shircom, no tempo da tecnologia, na década de 90, que era uma empresa que fazia PCMCAs para a comunicação remota, para e-mails, e que na altura o Wi-Fi e a internet era uma coisa que não se praticava muito. E eles têm coisas muito curiosas, e aprendi muito com o Jacques Attali. Jacques Attali foi um grande pensador do nosso tempo, porque Jacques Attali, o que é que ele faz? Ele complementava Jacques Chirac e Mitterrand, porque hoje o que falta é decisores. Só não erra quem não toma decisão. Quem não toma decisão não erra, com certeza. Portanto, é por isso que há uns que executam e outros que decidem. E às vezes é fácil criticar quem decide, porque quem executa, se executar mal, quem decide é que fica sempre exposto. Portanto, nos momentos de dificuldade, eu tenho sempre a humildade de assumir e o César sabe, eu sou sempre a first line of compliance na minha empresa. Eu costumo dizer, o César sabe, eu quando sou reunidos para comprar alguma coisa, são sempre os meus colaboradores. Quando as coisas correm bem, e eles têm a sua parte disso. Quando as coisas correm mal, eu sou o grande responsável. Vivemos momentos difíceis, todos nós nas nossas atividades, independentemente do que cada um faz, nós temos que procurar ser os melhores. E não andar a desdenhar o que os outros têm, é trabalhar e procurar o que nós temos de bom dentro de nós e motivar-nos para que nós nos superemos e consigamos aquilo que a gente consiga fazer. Porque o Tim também dizia uma coisa, e parece frases feitas de livros que a gente já leu, mas do erro sai o sucesso. Aconteceu com muitos da nossa praça. Com Steve Jobs aconteceu, enganou-se na Apple e teve um erro de percurso e chegou onde chegou, com Jeff Bezos e muitos casos. Agora, quem não investe, quem não decide, com certeza não erra. E eu fui durante muitos anos funcionário e estava nas mil maravilhas. Recebi o meu salário, era super feliz. Até que o dia que assumi o compromisso de me envolver nas empresas. E a diferença do compromisso e do envolvimento é a mesma questão do pequeno almoço britânico. O porco, para fazer o bacon, teve que morrer. A galinha, para deixar o ovo, só deixou. E continua aí, viva, a espalhar o ovo. César, queres acrescentar algo? Estava aqui a ouvir e estava a ver a questão das taxas de sucesso. Nós reportando isto para o futebol, nós sabemos que a taxa de sucesso de um jogador para chegar ao mais alto nível é muito baixa. Nós vemos formações com 1000 miúdos e chega ao alto nível um miúdo. Portanto, já estamos a falar em taxas muito baixas. Quando vamos reportar isto às empresas, aquilo que o time dizia, que é ter 50 empresas e 8 tiveram sucesso, as outras 42 foram ao ar, ok? Portanto, no futebol também existe muito isto. E no futebol ainda existe outra componente que o Gaspar falava há pouco, abordava assim muito de leve, que é os pais. Okay? Os pais são grandes influenciadores para que esta taxa ainda diminua mais. Okay? Porque veem no filho o patinho de ouro, não é? E vai ser ali o nosso rendimento e vamos investir ali tudo e é ali. E às vezes é onde é a parte mais difícil de gerir. Porque os miúdos, eu continuo a dizer, os miúdos são a parte mais encantadora do futebol. Porque eles fazem aquilo que adoram, têm os sonhos, obviamente, mas têm alguém que os orienta e eles sabem o caminho que vão. Os pais estão fora do processo,
mas querem entrar dentro do processo, querem acelerar o processo, querem confundir o processo, querem fazer mil e uma coisas, e eu costumo sempre dizer, epá, o cargo está à disposição, falo com quem de direito, assuma a equipa, assuma o jogador e leve-o você ao sucesso. Se é mais capaz, façam, não há problema nenhum. Depois queria falar aqui numa coisa que é, nós falamos muitas vezes nos problemas, e a vida, não nos podemos enganar, a vida tem problemas. Mas eu acho sempre que a vida não tem problemas. O Gaspar falava aqui de uma situação e eu trabalho com atletas e quando eles me vêm com problemas eu disse, vamos lá ver uma coisa, você tem um problema ou tem uma questão? É que problemas não são questões. O que a maioria das pessoas tem são questões. Tem que tratar questões. Problemas são coisas completamente diferentes. Okay? Às vezes, problemas são dimensões quase que a gente não consegue intervir. A maioria das pessoas tem questões. Isto que o Gaspar falava é uma questão que aquele jogador tinha naquele momento e achava que aquilo era um problema, mas aquilo não é um problema. O Gaspar foi-lhe mostrar um problema. Aquilo é um problema. Aquele homem está naquele estado, não tem capacidade anímicas, nem seja aquilo que for, para sair dali. Portanto, aquilo é um problema. O que o jogador tinha era uma questão. E depois o time falava aqui numa coisa interessante, eu estava-me a rever naquilo e estava-me a rir, porquê? Porque eu deixei de treinar há 6 meses, por volta disso, por decisão minha e porque tenho-me debruçado sobre a parte do desenvolvimento pessoal, porque eu acho que é uma ferramenta que me vai levar a ser muito mais competente, quer na área de futebol, quer noutras áreas que eu adoro. E então um dia as pessoas o que mais fazem é perguntar, então pá, tu não voltas ao futebol, tu não... Epá, vives de quê? Como é que tu te levantas? Qual é o teu entusiasmo? E eu digo sempre, epá, eu tenho sempre muito que fazer e realmente tenho mais que fazer quando estava no futebol. Porquê? Só para perceber, um dia ligou-me uma amiga que me disse assim, ó César, olha, tenho aqui uma situação que vê se tu gostas. Eu disse, chuta que eu gosto é disso. E ela disse-me, epá, nós temos muita gente ligada à área médica, os profissionais, com esta questão do Covid, que precisam de ajuda a nível psicológico, epá, orientações, coisas muito básicas, desencontros de ideias, epá, e essencialmente querem pessoas que as ouçam, tenham capacidade de ser uma escuta ativa e que as ouçam e que possam aqui e ali dar alguns inputs acerca daquilo que é as nossas vivências, ultrapassar esta capacidade das contrariedades, transformar aquilo que são problemas às vezes em questões. Pronto, tudo isto. E eu disse, ok, estou dentro do projeto, tudo para o bono, pá, não quero dinheiro absolutamente nenhum. E para surpresa minha, no terceiro dia, eu faço as minhas sessões todas por Zoom, tenho o dia quase todo ocupado, e há uma pessoa que me diz assim, olha lá, você não é treinador de futebol? O que é que você está aqui a fazer? Estou aqui para ouvi-la. E ela, para me ouvir, mas eu quero que me ajude. Eu disse, não. Quem se vai ajudar a si é a senhora. A senhora é que se vai ajudar a si. A única coisa que eu vou fazer é de espelho. A senhora vai-me dizer quais são as suas maleitas, aquilo que neste momento a preocupa bastante, e eu vou amplificar isto porque eu sou o espelho e vamos dar soluções àquilo que você neste momento. Ou seja, aquilo que o time disse há pouco é, eu poderia de manhã ficar mais tempo a dormir. O que é certo é que eu de manhã levanto-me todos os dias às 7 da manhã, dou o pequeno almoço aos meus filhos, meto os meus filhos na escola, em casa ou na escola, e passo quase de manhã, das 8h30 da manhã até às 7 da tarde, ligado ao Zoom. Ouvir pessoas com problemas diversos e agora tenho muitas pessoas ligadas a mim que me dizem, epá, isto não faz sentido, tu estás maluco. Eu digo sempre, não, faz sentido. Não faz sentido é perceber que há pessoas que, aos meus olhos, aquilo que são as minhas questões, as questões dele são muito maiores. Porque nós convivemos com situações, e o time e o Gaspar falavam acerca disto, que é surreais. Alguém que não pode pagar a luz,
alguém que não tem dinheiro para comer, e nós às vezes estamos preocupados porque não temos dinheiro para comprar o carro topo de gama que saiu no mês seguinte. Epá, isto não... Ou nós queremos vender uma ideia que somos pessoas, seres humanos, que olhamos para o próximo, ou andamos a vender falsas ideias. Como dizia um amigo meu, chamado Miguel Beirão, não há pessoas meias honestas. Ou são honestas ou não são honestas. Há pessoas que são honestas quando lhes convém e quando lhes não convém não são honestas. Portanto, não há pessoas mais ou menos honestas e não há pessoas mais ou menos caridosas. Há pessoas que têm a boa vontade e têm esta parte que é fundamental e que eu, apesar dos meus 45 anos, já aprendi a ter gratidão, já aprendi a perdoar, ok? E já aprendi a contemplar aquilo que a vida me dá. E a vida dá-me todos os dias muita coisa. E gratuitas. Dá-me o sol, dá-me a praia, dá-me uma série de coisas. Portanto, eu olhei para esse lado como uma dádiva. E as pessoas olham sempre... hoje, as relações interpessoais são relações sempre baseadas em benefícios. As pessoas estão sempre à espera de benefícios. As pessoas querem relações interpessoais, mas têm sempre umas segundas intenções. Eu acho que nós podemos caminhar e devemos caminhar para um mundo onde as pessoas possam ter relações interpessoais sem ter que obrigatoriamente do outro lado esperar um benefício. É aquilo que o Tim e o Gaspar diziam. Epá, a gente encontra-se na Ericeira, epá, vai beber uns canecos. Epá, e vai falar do que tiver que ser. Não é necessariamente ter que falar de dinheiro, ter que falar de casas, de carros. Epá, falar do sol, do mar, da água salgada, de mulheres que também são bonitas. Falar de coisas agradáveis. Okay? Portanto, é a forma como nós olhamos para a vida. E os problemas são encarados da forma como nós olhamos para a vida. Se nós tivermos um olhar escuro, olhamos de forma escura. Se tivermos um olhar claro, nós olhamos com um olhar claro e, obviamente, quem olha com um olhar claro, encontra sempre muitas mais soluções de questões. Eu, pelo menos, com os meus 45 anos, desde que passei a olhar de uma forma mais clara para a vida, encontrei sempre muito mais soluções do que problemas. Ora bem, nós já estamos adiantados na hora. Estava programado, temos aqui uma intervenção de 1 hora. Já levámos 1h30 para finalizar este momento, este workshop, e a pedir a cada um dos nossos oradores, ao César, ao Gaspar e ao Tim, se num 2 minutos querem acrescentar alguma coisa aqui a esta partilha. Tim, bora! Então, se calhar o que eu posso dizer é: não gastam tempo a tentar mudar os outros, mudam é vocês próprios. É a única coisa que eu aprendi na vida. Eu às vezes vejo pessoas e vejo que, podes resolver se fizeres isto e aquilo, mas parece que eles não querem, a gente não consegue fazer, então concentre em si próprio. É o que diz, o melhor que pode fazer é investir em si. E depois de investir em si, vai ajudar os outros. É uma coisa assim normal, porque os outros também precisam ver que está bem e que consegue ser esse tipo de pessoa. Então eu acho que é assim, né? Eu acho que a gente também tem que estar confortável com o período que estamos a passar. Não vale a pena estar sempre a dizer assim, a Covid e isto e aquilo. É o que é, a gente sabemos. Não precisamos estar a pensar... Eu vejo sempre a Covid e penso, para que estamos sempre a falar nas mortes e por que não falamos só nas vacinas? Porque é a única coisa que a gente pode controlar. O resto é um vírus, vai ser apanhado. Não é? Então, é um bocado isso que eu gostava de coisa. E depois, a verdade, a gente nunca pode perder a esperança. A esperança é a coisa, quando a gente perder, é a pior coisa. Eu ouvi o César, ele faz meditação, a gente todos temos de ter a nossa maneira. Para mim é mesmo orar, eu oro. Eu preciso estar forte e eu não tenho vergonha de dizer, eu preciso estar um bocadinho mais forte, ou sabem, eu oro, porque a minha mente pensa muito, quando eu vou em meditation, começo a voar para outros sítios e me perdo. Então, pelo menos a orar, estou a falar, acabou e está feito.
Eu acho que é muito importante a gente ter alguma coisa que a gente temos, uma fé, porque a fé mantém a nossa esperança. E só quando a gente perde a fé e a esperança é que não temos nada. Se tivermos esperança, temos sempre alguma coisa. E para acabar, se calhar vou falar o que os indianos dizem, que é uma coisa que eu vi num programa, num filme chamado Marigold Hotel, não sei se já viram, mas eles dizem, no fim vai estar tudo ok. Se não tiver ok, é porque não é o fim. Então temos que chegar ao fim. Ok. É mesmo isso. Muito obrigado. Gaspar. Olha, foi uma agradável surpresa esta conversa e eu tenho que confessar que é a primeira vez que participo numa conversa, numa tertúlia desta natureza. As minhas aparições em Zoom restringem-se a reuniões de trabalho. É a primeira vez, por motivado pelo César, eu não gosto muito de aparições públicas. Essa é a primeira. A segunda, eu curiosamente, eu estava a falar com a minha esposa, hoje vou participar numa conversa, não sei o que é, e minha esposa disse, nem sei o que é, nem me preparei, eu podia ir para o meu escritório, que tenho 1500 livros atrás de mim, que eu adoro ler, sou apaixonado por história, e a minha mulher disse, amorzinho, não precisas de preparar nada, tu, o que tens e o teu conhecimento é suficiente para tu falares aquilo que te deixarem falar. E pegando no mesmo gosto que o Tim tem, eu por acaso hoje trouxe o meu saco de bolha de boxe e pus no meu ginásio. Essa é a minha forma de orar. Cada um de nós tem a nossa religião e a nossa motivação. E eu também gosto muito de Muhammad Ali e gosto muito de uma frase dele. Tem muitas frases felizes do homem que conquistou e aquele combate na África do Sul, o Tim lembra-se perfeitamente, mas há uma frase dele que eu gosto e que me acompanha há muitos anos, que é aquele que não tem coragem de assumir o risco não alcança nada na vida. E a frase que eu tenho no meu Instagram, por acaso, é diferente. É totalmente diferente, mas enfim. Foi uma grave surpresa, espero que se repita, mas vou continuar as minhas tertúlias. Um conselho que eu dou aos nossos tertulianos, aos participantes, é que falem mais com o marido, com a esposa, com os amigos, falem, deixem-se de redes sociais. A rede social é democrática, mas é castradora, limita muito o espírito porque a opinião vai por o que nos escrevem. E o exercício que eu fiz nesta pandemia foi voltar a reunir-me com os meus amigos, com os meus, infelizmente não tenho possibilidade de almoçar com eles, mas quando isto abrir é uma coisa que eu vou fazer, é voltar às minhas tertúlias. Eu trabalho com o futebol, muito poderíamos falar por futebol, houve um tertuliano que falou que o desporto não é só futebol, é um facto. Eu pratiquei outras modalidades e quando era miúdo nunca joguei futebol e quando eu ia para jogar, eu tenho 1,92 m, quando ia para jogar basquete, os pavilhões estavam ocupados com futsal. Queria jogar voleibol, tinha que ir para o Desportivo de Lessa porque os pavilhões estavam ocupados com futebol. Queria jogar handball, não havia. Portanto, eu sei bem a dificuldade que hoje em dia as famílias e esta nova geração de crianças está a passar com a ausência do desporto. O desporto é fundamental, como o ensino, é fundamental para a criação da nova geração que nos vem substituir ou que nos irá substituir. Mas lamentavelmente é o que é, mas o exercício que eu fiz foi voltar aos meus amigos antigos e ter tertúlias é fundamental, trocar ideias e experiências. Um pastor fala com o dono do talho, o pescador fala com o dono do restaurante, é importantíssimo e a mim fez-me muito bem voltar à terra a falar, não ter vergonha de sentir, de exprimir e de falar com as pessoas, evidentemente com alguns filtros, é evidente, porque há pessoas que vivem num sentido permanente de serem voyeurs e stalkers, e eu isso também evito, mas falar abertamente, isso faz bem, porque alivia-nos a alma. Portanto, parabéns ao Miguel Beirão e ao César e ao time e a todos os participantes, porque faz-nos bem falar e vamos ser felizes, porque isso é o mais importante, e ser otimistas. César. Ok, cabe-me a mim então encerrar aqui a parte dos palestrantes, não tendo assim muito mais, porque de facto eles são muito fortes, têm uma experiência muito, muito elevada. Eu, Gaspar, conheço já há alguns anos, é alguém que eu prezo muito, ele sabe disso,
pela forma como pensa, pela forma como demonstrou aqui publicamente, e isto eu sei que é verdade, ele não se expõe desta forma, e acedeu prontamente ao meu convite. Acredito que tenha sido pela pessoa que eu sou, que acedeu. Obrigado. O time era uma curiosidade muito grande, conhecer o time. Epá, eu vi o time no Shark Tank e acho aquele programa formidável, uma coisa brutal, a capacidade que as pessoas têm de se expor, muitas das vezes mal preparadas para apresentar projetos, mas têm a coragem de se apresentar, e eu acho isso brutal, e a forma como eles são corretos nas suas análises, sem entrar naquela parte que se usa muito do show-off nas televisões, de gozar com as pessoas, ou de trucidar as pessoas. Não, foram sempre os programas que eu vi e que eu vejo, são programas sempre de enorme respeito por aquilo que as pessoas têm. O Miguel, obviamente, é alguém que eu levo para a minha vida, porque num momento determinante na minha vida foi alguém que me fez encontrar alguns propósitos pela qual eu percorria atrás desesperadamente, e hoje partilhamos algumas coisas juntos. E uma das coisas que me fez nos últimos tempos pensar muito foi e digo isto a muitos amigos meus, que é: qual é o sentido da tua vida? Todos nós temos de ter um sentido para a nossa vida, ok? E muitas das vezes nós achamos que a nossa vida vai ser eterna, estamos cá e que só morre o vizinho do lado, que nós não morremos, que toda a fortuna vai ser tudo para nós e aquilo não acaba, e tudo acaba. Nós já temos aqui exemplos, o time deu, o Gaspar deu, tudo acaba. Portanto, temos que olhar para aquilo que a vida nos dá, o tempo que a vida nos dá, para usufruir o máximo possível, e eu faço isso, encontro isto muito no meu equilíbrio, na meditação, mas encontro muito isto nos meus filhos. Os meus filhos são a minha maior fonte de inspiração. Cada coisa que eles fazem, cada problema que eles encontram, cada questão que eles encontram, a forma simples como eles resolvem as coisas. E nós, muitas das vezes, achamos que o fator idade, temos que resolver as coisas tudo muito elaborado. E às vezes nós temos que ir buscar o nosso menino interior. Nós, quando temos a capacidade de buscar aquilo que é o menino interior nosso, nós resolvemos as coisas com uma simplicidade enorme mesmo. Portanto, foi um imenso prazer estar aqui, e estarei sempre nas tertúlias que eu digo sempre: eu não vou a todas, não vou porque não é como as televisões. Epá, eu não vou a tertúlias que não me trazem conteúdo. Portanto, se eu desligo a televisão, também não posso ir a tertúlias que não trazem conteúdo. Esta tertúlia, eu estou a ver aqui os comentários, dizem excelente partilha, magnífica partilha, e de facto foi um momento de 1h30, 2 horas, poderiam ser 3 ou 4, estaríamos aqui perfeitamente. Porquê? Porque foram partilhas genuínas, sem DH positivos, com demonstrações de show-off. Foi aquilo que nos saiu do coração, pelo menos a mim foi, e senti a energia de cada um de nós, e senti a energia de cada uma das pessoas que aqui está. Porque eu olho para a cara de cada um e vejo sorrisos, pensamentos, pessoas a refletir com cada coisa que o Gaspar diz, com cada coisa que o time diz. Portanto, para mim, esta noite é uma noite de Euromilhões. Acabei de ganhar o Euromilhões, quando eu sinto que posso, de 60 pessoas que estão neste momento, se eventualmente... time, qual é a percentagem? 50 empresas, 8 deram... Mas se estão aqui há 1h44, eu acho que a percentagem é muito mais alta. Não vão sair pior por isto, não vão sair pior. Então, isto é como na vida, não é? Havia uma pessoa que... É a última coisa, eu vou ser rápido, mas havia uma pessoa que estava sempre a orar a Deus: Deus, eu preciso ganhar a lotaria, sempre, anos e anos e anos, porque se eu ganhar vou ajudar toda a gente. E, olha, agora ganhou o João ali, ele ganhou e ele não fez nada de bem.
oh, faz favor, deixa-me ganhar. E depois Deus uma vez respondeu, disse, olha, eu quero te ajudar, mas tu tens que ajudar a ti próprio primeiro comprar o bilhete, ok? E é um bocado isso. Todos que estão aqui compraram bilhetes. Agora, olha, é fazer. Se não estavam aqui, não tinham comprado bilhetes. Estão a perceber? E eu acho que é muito isso que a gente passou aqui. Está nas vossas mãos. It really is. E eu também não tinha dito ainda obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado, César. E obrigado, Mr. Gaspar. Gostei muito. Top. Ok? Pronto, resta-me só finalizar. Queria realmente agradecer a todos por estarem aqui, agradecer de coração, grande gratidão ao César, ao Gaspar e ao Tim Vieira por estarem aqui a partilhar as vossas experiências, por disponibilizarem o vosso tempo a partilhar aqui as vossas experiências. E eu costumo acabar com uma frase que eu ouvi há uns anos de um amigo, que dizia assim: eu quero agradecer a uma pessoa muito especial que fez um esforço muito grande para estar aqui hoje. Eu não vou dizer o nome dele, mas disseram para eu dar um agradecimento especial a essa pessoa. E, portanto, então eu quero agradecer com forte salva de palmas à pessoa que está sentada nas vossas cadeiras. Porque estiveram aqui hoje todos e de certo que saímos todos mais ricos deste momento, desta workshop, e essa era a intenção, ficarmos todos um bocadinho mais ricos para encararmos os próximos tempos, os próximos dias de uma maneira diferente e recuperando algumas palavras do princípio, de uma forma mais positiva, focado naquilo que eu realmente quero que aconteça na minha vida, para que todos possamos ser ainda mais felizes. Porque a felicidade é um caminho e temos que ser nós a fazer esse caminho. Muito obrigado a todos por este momento. Mais uma vez, obrigado César, obrigado Gaspar, obrigado Tim, obrigado também ao Pedro Rufino, que faz parte deste painel organizador, desta triada organizadora, juntamente com o César. Muito obrigado a todos e vemo-nos, vão-nos acompanhando na nossa página na internet e estaremos aqui em breve, dentro de 15 dias, com mais outro evento, com grandes partilhas. Muito obrigado a todos, boa noite e bom descanso. Boa noite.